Olá, tudo bem? Meu nome é Joaquim. Estou fazendo uma série de vídeos sobre mapas. Hoje vai ser o mapa de um capricorniano que tem lua em Áries e tem ascendente em Capricórnio, então tem muito Capricórnio aí. Eu vou falar um pouco dessas questões, então se vocês têm alguma dessas características, eu peço que assistam o decorrer do vídeo, que vocês vão gostar, aposto que vocês vão gostar. E, enfim, assiste aí. Bom, vamos começar falando sobre um Sol em Capricórnio, né? Um Sol em Capricórnio fala de pessoas que têm uma força muito grande, que tem são pessoas que conseguem suportar muita coisa da vida, então são pessoas que passam talvez por grandes perdas, ou mais do que perdas, passam por grandes situações que abalam muito a vida delas. São pessoas que você pode contar, se você é amigo de um capricorniano, são pessoas que normalmente você pode contar porque elas, para poder, pro dia a dia mesmo, para resolver situações. São pessoas que gostam de resolver as coisas, são pessoas que são ligadas a soluções e não ficam tão preocupadas em reclamar. Na verdade, sim, o capricorniano pode ter uma questão, às vezes ele se vitimiza, às vezes, assim, é normal acontecer. Mas eles são muito fortes, passam por muitas coisas na família, podem ter muitas perdas na família, enfim, perda da família. E aí, com ascendente em Capricórnio, isso é mais forte ainda, porque fala que essa pessoa tem naturalmente um ascendente em Capricórnio com Sol em Capricórnio, pode trazer para essa pessoa muita questões de trabalho. Pode ser uma pessoa que realmente venha a ter coisas do trabalho que exijam muito dessa pessoa. Então e provavelmente é uma pessoa que trabalha muito, é uma pessoa que está trabalhando de manhã, de tarde, de noite, e quando puder, quando precisar, ela está lá para ajudar, para trabalhar. Uma pessoa que gosta de botar a mão na massa, que tem e aí eu entro agora na questão da lua também, tem uma iniciativa muito grande. É uma pessoa que os sentimentos dela, já falando da lua agora, os sentimentos dela são muito fortes e ela tende a expressar o que ela sente, ela tende a ter iniciativa nas coisas, ela tende a buscar coisas novas, ela gosta de sentimentos novos, ela gosta de coisas que tragam gosta de coisas que tragam sensações novas, emoções novas, enfim. E aí, bom, essa lua em Áries também, por ter Sol em Capricórnio, em ascendente em Capricórnio, ela fala primeiro uma coisa. Esse Sol e essa Lua estão em quadratura. Quadratura quer dizer, eu vou dar umas coisas que podem ter acontecido com essa pessoa. Uma delas é ter tido uma família na qual o pai e a mãe brigavam muito. Uma segunda coisa que pode acontecer, ele tem muita dificuldade e agora eu vou falar bem específico, seria, ele tem dificuldade, por exemplo, como eu falei, tem iniciativa, gosta de ter iniciativa nas coisas, buscar coisas novas, sentimentos novos, sensações novas. Isso é a parte emocional, sentimental dele. Já a parte racional fica meio que em pânico quando isso acontece, porque às vezes não tem essa vontade mesmo de conseguir, de querer coisas novas. E aí, essa lua em Capricórnio pode dar uma certa dificuldade para essa pessoa de Capricórnio, porque vai ter essa vontade, às vezes, uma vontade, uma energia do próprio ser de querer sentimentos, sensações de coisas novas. E esse capricorniano ser mais pautado em ter uma rotina, de ter prefere manter as coisas como estão, prefere não buscar coisas novas, enfim, prefere manter-se em situações racionalmente, prefere manter-se em situações que já conhece, prefere não buscar coisas novas, não ter iniciativa. Vou falar agora do Mercúrio dele. O Mercúrio dele está lá em Sagitário. O Mercúrio em Sagitário fala de buscar o conhecimento, uma pessoa que gosta de ir atrás.
por estar no signo que é o contrário do regente dele, que seria Gêmeos, esse Mercúrio em Sagitário fala de uma questão de às vezes ser muito duro, muito ríspido na comunicação, muito grosso na comunicação, ser uma pessoa mais que passa a impressão para os outros de ser ignorante, de ser bruto. Pode ter também uma certa dificuldade no aprendizado, porque está sempre querendo, como eu posso dizer, tende a não, às vezes ter dificuldade na hora de aprender as coisas, pode ser ansioso também, tem uma ansiedade muito grande, que a gente tem fogo na Lua e a gente tem fogo no Mercúrio, então pode ter uma certa ansiedade para aprender as coisas, e ao mesmo tempo tem ansiedade, aí quer fazer uma coisa, quer fazer outra, quer aprender uma coisa, quer aprender outra, e às vezes não aprende nada, enfim. E aí eu continuo falando agora da questão amorosa, já na questão amorosa. Nós temos a Vênus, que está em Capricórnio. Uma Vênus em Capricórnio fala sobre gostar de pessoas que sejam parecidas com ele, primeiramente. Essa Vênus fala que... Aliás, desculpa, não. Eu vou refazer. Essa Vênus fala que ele é uma pessoa que nos relacionamentos ele tende a ser igual ele é na vida do cotidiano, no dia a dia. Isso parece ser, mas isso é normal. Não, não é. Normalmente tem gente que no relacionamento, por exemplo, a pessoa pode ser um ariano, por exemplo, e aí ter a Vênus em, sei lá, em peixes. Aí ela é uma pessoa que no dia a dia ela é realmente muito explosiva, vai atrás, tem briga, não sei o que, tem atitude e tudo mais, mas na questão dos relacionamentos, tende a ser carinhosa, prefere que as outras pessoas façam as coisas pra ele, enfim. Neste caso aqui, ele é mais parecido, então assim, o jeito dele de pensar, de agir, é no mesmo jeito que é no relacionamento, é na vida. Então, é uma pessoa que a questão amorosa para ele é muito estável, no sentido de que prefere os relacionamentos mais duradouros, os relacionamentos passam por várias crises que vão amadurecendo aquele processo, tende a ser uma pessoa que não gosta de se envolver muito rápido nas questões, então assim, não costuma ser uma pessoa que conheceu num dia, no outro dia tá morando junto, no outro tá casado, não costuma ser. Pode ter um probleminha nesse sentido já envolvendo a Lua, que está em Áries. Então a gente falaria nesse sentido de que essa Lua poderia meio que querer fazer isso e aí o raciocínio, não, mas não é assim que tem que ser, e isso gera um conflito, isso pode dar muita treta, na verdade. E aí eu continuo falando da questão amorosa, falando da parte do descendente, que tem a ver com as coisas características que essa pessoa busca. E isso tá lá em Câncer, então ele gosta de pessoas que sejam carinhosas, que se doem no relacionamento, gosta de pessoas que cuidem dele, que cuidem do lar dele, que cuidem que sejam amorosas, que sejam carinhosas, que sejam receptivas, que sejam acolhedoras e que tenham uma energia muito de proteger ele, de proteger no sentido não só, eu diria proteger no sentido mais amoroso, sabe? Aquela proteção amorosa, que a pessoa faz o que for para poder demonstrar o carinho, demonstrar as coisas. E ele também acha, eu diria até que ele acha engraçado quando ele tá com alguma pessoa, que essa pessoa guarda mágoa, sabe, das coisas, porque não por estar em Câncer, ele talvez ache até engraçado quando o parceiro dele guarde mágoa de alguma coisa que aconteceu, ele possa até achar engraçado isso. Bom, continuando, eu vou falar um pouco de Marte também, que também pode ter um pouco a ver. A parte da conquista dele está em Libra, que é o Marte, da ação também está em Marte, então ele pode ser aquela pessoa, primeiro da parte da ação, então ele poderia ser aquela pessoa que às vezes fica indeciso na hora de agir, fica sem saber muito o que fazer, fica botando na balança ali, prefere pensar melhor antes de tomar atitudes, mas ao mesmo tempo, na verdade, nos relacionamentos, o Marte fala sobre a questão da conquista, então é aquela pessoa que gosta de conquistar pela elegância, gosta de se arrumar para poder encontrar as pessoas que ele vai conhecer, gosta de seduzir pelo olhar, seduzir pela aparência, seduzir pela conversa mega calma, enfim. Sabe onde quer chegar na hora da conversa, é como se ele soubesse
se ele montasse uma estratégia mental para poder conquistar a outra pessoa de maneira assim, bem, a pessoa nem percebe que está sendo conquistada, e ele vai devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho e consegue. Agora falando sobre Júpiter e Saturno, o Júpiter está lá em Peixes. Um Júpiter em Peixes fala sobre, primeiro, sobre uma expansão na área da espiritualidade, espiritualista, do conhecimento nesse sentido. Então pode ter uma facilidade muito grande para estudar sobre coisas esotéricas, holísticas, e que não sejam materialistas. É uma pessoa que se coloca muito no lugar dos outros, que tem uma facilidade muito grande para se resolver, como é que eu posso dizer? Seu subconsciente, sua psique, a parte que não está tão evidente na consciência, a parte que está mais escondida, ele tende a ter mais facilidade. Por exemplo, ele pode ter... Sabe quando a gente tem gatilhos emocionais que causam situações na gente? Essa pessoa aqui de Capricórnio pode ter uma facilidade maior em lidar com essas questões. Ele pode conseguir, de forma mais fácil, entender o porquê daquilo e conseguir resolver aquilo. Mas também tem uma coisa, ele pode ser muito viajado, no sentido de que pode estar, às vezes, conversando com você e aí ele se perde nos sentimentos, assim, tipo, nas sensações. Por exemplo, você tá conversando com ele e você toca em algum assunto, alguma coisinha que dá o start para ele se entregar à própria consciência, ao seu próprio subconsciente e começar a viajar nas ideias e aí se perder na conversa. Isso é normal. E aí eu volto pro Saturno. Saturno tá em Áries, Saturno tá retrógrado em Áries, que tá dizendo para ele o seguinte: tenha iniciativa nas coisas, faça as coisas sozinho, vá atrás das coisas. Quando você quiser alguma coisa, tenha iniciativa de buscar isso que você quer, e você vai conseguir. Mas tenha iniciativa. E por estar retrógrado, isso vai dar um trabalho, vai dar uma dificuldade, vai preferir deixar que os outros façam, vai preferir ponderar sobre as coisas, vai preferir pensar e refletir, ficar indeciso, mas diante de muita coisa ele vai ter que ter mais iniciativa, vai ter que ter mais, fazer as coisas mais sozinho e tudo mais. E às vezes isso pode passar por situações do tipo, sabe quando, vou dar um exemplo, às vezes ele marca de fazer alguma coisa com os amigos, com o namorado ou namorada, e aí de repente a pessoa desmarca, assim, na última hora, e ele quer muito fazer aquilo. E aí ele vai ter que começar a entender que aquilo não é pra ele existir, e sim pra ele ir fazer sozinho. Bom, tá ficando longo o vídeo, né, mas eu vou continuar. Vou finalizar falando do trabalho e da família. O trabalho tá lá em Libra, então usar a comunicação no trabalho, ele pode usar a comunicação no trabalho, isso vai ajudar muito. Ele tem que ser uma pessoa mais empática, ele tem que entender que o outro, a ajuda do outro é tão importante quanto a iniciativa que ele tem que ter nas coisas. Então ele pode, a questão do Saturno fala vamos ter iniciativa com as coisas, mas aí vem o Marte, que também está lá perto do meio do céu, que está em Libra, que é a questão do trabalho, e fala assim, tenha iniciativa com as coisas, quando você quiser alguma coisa, vá atrás, na vida como um todo, mas também lembre-se que no trabalho o outro é importante e que você precisa do outro para conseguir fazer as coisas fluírem melhor. E pode também trabalhar com comunicação, com coisas que tem a ver com comunicação. Comunicação, com questão de estética também, pode ser. Questão de estética e comunicação, acho que só isso. E aí agora eu volto para a questão familiar dele, que está lá em Áries. Então pode ser uma pessoa que teve muitos problemas de briga na família, no primeiro momento. Ele tem iniciativa na família, então diante de conflitos na família, de situações na família, de coisas que não tem... sabe aquelas coisinhas, aquelas intriguinhas de família, assim, aquelas coisas de família que tem que resolver, mas ninguém resolve? Ele é aquela pessoa que resolve, que fala assim, eu vou fazer e faz, que vai atrás. Pode ter um problema, na verdade, eu vou dar um ponto a mais aqui, porque é o seguinte, a gente tem um Saturno que está lá do lado dessa casa da família. E esse Saturno está falando para ele assim, você vai ter dificuldades nesse sentido, você vai ter dificuldades na sua família e você vai precisar ter iniciativa nesse sentido também. Você vai precisar falar o que você quer, você vai precisar falar, agir e ser quem você é. E mostrar quem você é e ter autenticidade na família. E, bom, eu só vou voltar num assunto que é do ascendente, que é a primeira coisa que eu falei, que está em Capricórnio, né? Mas tem uma outra questão aqui. Ele está muito próximo
ele tá muito próximo de Netuno. Ou seja, ele pode às vezes, vamos lá, deixa eu formular isso aqui melhor. O ascendente está em Capricórnio, né? Aquilo tudo que eu falei da questão do trabalho e tudo mais, do dia a dia, isso é duro, cabeça dura às vezes, mas ele também tem uma questão de, às vezes esbarrar, essas atitudes dele causarem certos desconfortos nas pessoas que estão perto dele. Normalmente isso já causa, né? Quando você já é uma pessoa que já é impulsiva, já causa. Mas isso pode gerar uma confusão que seja maior do que só em âmbitos menores, talvez seja maior. Eu não sei se conseguiram entender, mas seria como se fosse problemas... Quando ele tem certas cabeça dura em alguns sentidos, aquilo pode gerar desconforto em muitas pessoas que estão perto. Bom, é isso. Obrigado por terem assistido até aqui. Um beijo, se gostaram já sabem, se inscreve no canal, dá um like. Tem vídeo de maquiagem, vai ter vídeo de continuar os vídeos do mapa, vai ter vídeo também de, enfim, várias coisas que vão surgindo e à medida que vocês quiserem eu posso ir falando. É isso, um beijo e até mais.